Mas também não podemos negar um toque de sensualidade também, a nossa festividade. Bem, então fui escolhido para falar da importância do mestrado e do doutorado no desenvolvimento profissional. E qual a razão pela qual eu fui convidado? Certamente pelo critério da antiguidade. Até porque eu estou aqui desde o início, desde o ano da graça de 68, aquele ano que, segundo o jornalista Joelmiro Ventura, foi o ano que não terminou, foi o ano que tudo começou, tudo se iniciou aqui naquele ano, e eu já estava aqui. Interessante, o professor Silvio não estava aqui, ele estava por aqui, por quê? Porque naquele mesmo ano, antes mesmo da criação da nossa universidade, na época Faculdade de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, o professor Silvio fazia parte de uma outra instituição, a Escola Superior de Administração e Negócios, que, graças a um convênio celebrado entre a Prefeitura de São Caetano e a Fundação Savoy Medeiros, aquele curso foi trazido para São Caetano, antes mesmo da criação da universidade. E o professor Silvio lá estava, e já estava ensaiando os primeiros passos para a sua carreira, que iria transformá-lo num dos maiores vultos da história da administração em nossa cidade e em nossa região. Por quê? Ele, enquanto presidente do diretório acadêmico lá na Exam, lutou para que aquele curso fosse incorporado pela nossa instituição, e isso de fato ocorreu. Então, em agosto de 68, o nosso curso se iniciou, e logo mais no ano seguinte houve a incorporação. Então tivemos o professor Silvio representando aquele curso, e lutou bastante por essa incorporação. Bom, então isto posto, vamos iniciar a nossa apresentação. Então, se fui escolhido pela antiguidade, nada melhor do que falar dos tempos em que eu já fui jovem. E eu já fui, acreditem, hein? Aí, pela época, por volta dos anos 50, eu era uma criança. E nessa época dizia-se, é necessário estudar. A ênfase era muito grande. Dizia-se sempre, os pais, os amigos, os professores, os inimigos também. E de fato era necessário estudar. Naquela época, segundo os dados do censo, metade da população era analfabeta e cerca de 25% tinham o ensino fundamental, os 4 primeiros anos na época, o curso primário, o grupo escolar. Então sabia-se que havia necessidade de estudar. E o que se iria estudar? Para muitos seria concluir o ginásio, 4 anos depois do ensino primário, isso já seria alguma coisa, mas melhor do que isso, o mais importante era ser formado. E o que significava ser formado? Ter um título de conclusão do ensino médio, do ensino secundário, e nada melhor do que ter um título profissionalizante, que é o que ocorria. Para os jovens, o que se oferecia? Os cursos técnicos, o curso de contabilidade. Esse é o curso que o habilitava para atuar em empresas, para atuar no comércio, na indústria e também nos incipientes serviços que havia à época. Isso para os homens. Para as mulheres se oferecia o curso normal, que realmente lhes possibilitava formar-se como professoras. Então esse era o desejo, era o anseio de todos os jovens, formar-se em contabilidade ou formar-se como professor. Mas havia universidade também, só que a universidade na época era para uma elite, não era para o comum das pessoas. Poucos se sentiam inclinados para chegar à universidade, e até mesmo que a universidade havia sido constituída não propriamente para fornecer desenvolvimento profissional, mas para proporcionar a elite dirigente. É o que de fato ocorria. A faculdade de Direito, a faculdade de Medicina e a faculdade de Engenharia formavam a elite profissional, ou melhor, a elite cultural, elite política. Não é por acaso que dos presidentes da República Velha, de 1989 até 1930, todos se formaram em direito, com exceção dos militares. E de todos os presidentes da República, de 1889 a 1930, que eram bacharéis em direito, 12
pela nossa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 12 presidentes da República de nossa universidade. E a Faculdade de Engenharia, a Escola Politécnica, também foi constituída para formar os dirigentes de indústria e dirigentes também, governadores, prefeitos, técnicos especializados. Então, esta era a visão que se tinha. Mas as coisas foram mudando, a tecnologia avançando, a população se ampliando e as exigências também aumentando. Assim, então, sentiu-se que aqueles cursos técnicos não mais seriam suficientes para que se tivesse um desenvolvimento profissional. E então, os cursos universitários foram se ampliando. Não mais havia os 3 clássicos de medicina, engenharia e direito, mas farmácia, veterinária, educação física, fisioterapia, jornalismo e muitos outros cursos. E assim, então, passou-se a admitir a necessidade de um curso superior. E o curso superior tornou-se exigência para se ter sucesso, e não apenas sucesso para ingressar no mundo do trabalho, já que o sucesso não mais seria garantido, porque a concorrência se ampliava e as exigências também. Mas chegou um tempo, e os tempos são os nossos, em que já não mais basta ter um ensino superior, não basta ter um diploma de nível universitário, não basta ser bacharel, não basta ser licenciado. Então é necessário algo mais. E o que veio após? Veio após. Mas quando se fala em pós-graduação, a situação se complica, porque o entendimento não é tão simples. Até então, o que nós tínhamos era um desenvolvimento linear: ensino primário, secundário, superior, primeiro, segundo e terceiro grau. Quando se chega no domínio da pós-graduação, as coisas se complicam, porque há muitos cursos de pós-graduação lato sensu, estrito sensu. Quando se fala em mestrado profissional, mestrado acadêmico. Quando se fala em doutorado, fala-se em PhD, em outros programas, em outros doutorados também. Então, convém que nós consideremos essa complexidade do mestrado e do doutorado. Após o curso universitário ou o curso superior, o curso de bacharelado, o natural será ingressar no mestrado. Mas se nós verificarmos bem o que ocorreu em nosso país, o doutorado é anterior ao mestrado. E não apenas em nosso país. A história mostra que o doutorado é coisa antiga, antiquíssima, é coisa que vem desde a Baixa Idade Média. De fato, os doutorados se iniciaram na Idade Média. Foi no século XIII, em grandes universidades europeias. A de Bolonha, na Itália, foi a primeira em que se criou uma universidade. Depois outras, como Paris, Lisboa e Coimbra, e outras universidades. E nessas universidades, o que se definiu, o título mais elevado seria o título de doutor. Então, desde o século XIII que nós temos doutores. Nas universidades da época, o mais importante era o título de doutor em teologia. Depois, os títulos de doutor em filosofia. A seguir, doutor em medicina, doutor em leis. E esses cursos foram, ou melhor, cursos não, títulos, porque não havia curso para a formação de doutores, havia apenas a expedição de um título àquelas personalidades que se notabilizassem num daqueles campos do saber. E quando então, deixando a Idade Média e pensando mais recentemente em nosso país, no Brasil, veremos a mesma coisa. Os doutorados são muito mais antigos. Nós temos a expedição de títulos de doutores em nosso país desde os tempos imperiais. De fato, foi nas faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, as mais antigas do país,
que foram concedidos os primeiros títulos de doutor em medicina. O primeiro foi concedido já em 1836 ao doutor Manuel Ezequiel de Almeida, até com um título bem sugestivo: Asfixia por submersos no afogamento. A primeira tese de doutorado em medicina em nosso país. E o que é interessante, a Escola de Medicina da Bahia, ao longo de 100 anos, até que se fizesse a primeira reforma, expediu mais de 2.500 títulos de doutor. E o que é interessante, em 1887, uma mulher recebeu o primeiro título de doutor em medicina, a doutora Rita Lobato Veloso. Um trabalho muito interessante. E a mulher já foi muito pensada nesse período, tanto que um dos títulos de uma das primeiras teses de doutorado em medicina teve o título O Espartilho e a Mulher. Mas esse doutorado era já um doutorado profissional, não era um doutorado acadêmico. Aliás, em medicina, em muitas áreas do conhecimento, o título de doutor sempre esteve dissociado da academia, porque o que se esperava do doutor, que o doutor fosse efetivamente um profissional dotado dos mais elevados conhecimentos. E a universidade, a Escola de Medicina da Bahia, concedia o título de bacharel em medicina àquele que concluísse o curso, e concedia o título de doutor apenas àqueles que defendessem uma tese. Então, a rigor, doutor em medicina tinha defendido uma tese, e assim foi na universidade, na Escola de Medicina da Bahia, do Rio de Janeiro, e mais recentemente em outras. São Paulo veio muito depois, mas também o critério era o mesmo: doutor só com tese. Mas o título se expandiu e os médicos e os demais profissionais da saúde passaram a se intitular doutores, mesmo sendo apenas bacharéis. Mas a tradição pesa, e pesa bastante. Então é interessante lembrar que esse modelo do doutorado se expandiu por várias universidades, inclusive pelas universidades americanas, que passaram a ditar normas e princípios até mesmo para a criação de outros doutorados. Assim foi na Universidade de Yale, na Universidade de Cornell, na Universidade de Harvard, as primeiras universidades americanas que tiveram efetivamente desenvolvimento científico, produção científica, e seu exemplo passou a ser aceito. Mas falamos de doutorado, mas vamos falar um pouco de mestrado. Até interessante, convém lembrar que houve um momento em que se pensou na constituição de doutorado em nosso país. E quando foi? Foi no ano de 1924, quando o Brasil recebeu a visita de um ilustre personagem, de um rei, o rei Leopoldo da Bélgica. Então, sabia-se que era um rei bastante vaidoso, e houve uma decisão governamental: vamos lhe conceder um título. Que título? O título de doutor. Mas aí alguém lembrou ao imperador: Majestade, nós não podemos conferir título de doutor porque não temos universidade. Então o imperador disse: então crie-se uma universidade para já. E por um decreto imperial foi constituída uma universidade. Do dia para a noite, a Universidade do Brasil. Não era propriamente uma universidade, foi a junção de 3 cursos existentes na antiga capital federal: o curso de medicina, a escola politécnica e a faculdade de direito. Então os 3 cursos foram reunidos, constituiu-se a Universidade do Brasil, e aí sim concedeu-se ao rei vaidoso o título de doutor honoris causa pela universidade. Mas os historiadores lembram
bendita vinda desse rei vaidoso. Foi graças a ela que se decidiu criar a universidade. E com a Universidade do Brasil, já no seu decreto de criação, já se definiu a necessidade da criação dos cursos de mestrado e de doutorado. Mas é claro que, como o novo rei não estava presente e o imperador já havia falecido, estávamos em tempos nebulosos de república, a escola efetivamente não se constituiu. E o primeiro mestrado em nosso país criou-se de forma estranha, fora da universidade. Foi em 1900, foi numa outra escola, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ou melhor, na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, Escola Livre, e podemos dizer bendita liberdade. Por que nessa escola? Esta escola foi constituída em 1933, em decorrência de que fato? De um fato que nós celebramos no último feriado do 9 de julho, 80 anos, a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa foi uma revolução em que as elites de São Paulo manifestaram-se contra a ditadura, propuseram a criação de uma Constituição, já que a anterior havia sido eliminada pelo governo ditatorial. E São Paulo levantou-se em armas. Nós tivemos o episódio até hoje lembrado da Revolução de 32. Só que São Paulo perdeu essa revolução, perdeu nas frontes de batalha, mas as elites paulistas decidiram: perdemos esta guerra, a guerra pelas armas, mas nós temos outras armas, e as armas são as armas intelectuais. Então, setores da elite paulista, capitães de indústria, intelectuais, reuniram-se e criaram, em 1933, no ano seguinte à Revolução, aquela que foi a Escola de Sociologia e Política, Escola Livre. E justamente por ser livre, não precisava formar médicos, nem advogados, nem engenheiros, mas passou a formar novos profissionais que vinham sendo exigidos pelo desenvolvimento tecnológico, científico e social. Então foi naquela escola que se construiu o primeiro curso de psicanálise do Brasil, o primeiro curso de psicologia industrial de nosso país, o primeiro curso de higiene e segurança do trabalho, o primeiro curso de organização racional do trabalho. E foi no âmbito desta escola livre que se geraram instituições como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o Instituto de Organização Racional do Trabalho, o IDORT, e que se criaram elementos para que se tivesse uma nova visão do mundo, com a criação desses cursos livres, cursos universitários mais livres. E foi em 1941 que o diretor da escola, o capitão de indústria Ciro Berlink, que decidiu então que nós teríamos necessidade também de estudos pós-graduados, e o doutor Ciro Berlink convidou um professor, o professor Donald Pearson, professor da universidade, foi oriundo da escola, da Universidade de Chicago, que era na época o principal centro de pesquisa social dos Estados Unidos e consequentemente do mundo. Então o professor Donald Pearson veio à Escola de Sociologia e Política e após algum tempo criou, em 1943, o primeiro curso de mestrado em nosso país, estranho à universidade. E foi naquela escola de onde surgiram, graças ao mestrado, nomes como Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Horaci Nogueira, Gioconda Mussolini e tantos outros. Então, um mestrado quase que clandestino, fora dos limites
legais para a educação. E de fato, só no ano seguinte, em 1934, é que seria constituída aquela primeira universidade de forma rigorosamente científica, que foi a Universidade de São Paulo. Mas não foi tão rapidamente que a Universidade de São Paulo criou os seus programas de doutorado, nem os programas de mestrado, nem mesmo os cursos de pós-graduação. Foi só mais tarde, em 1965, que o então Conselho Federal de Educação, graças a um parecer que foi conhecido como parecer Sucupira, porque foi relatado pelo conselheiro Newton Sucupira e que definiu as bases para a pós-graduação em nosso país. Então, até então, conferiam-se esses títulos, só que sem cursos. Os doutores eram doutores sem orientação, desenvolviam trabalhos de pesquisa e muitas vezes não de pesquisa, mas um ensaio teórico, uma contribuição muitas vezes importante, mas sem formação específica. Então foi no âmbito desta escola de Sociologia e Política que se criou o curso de pós-mestrado, com 3 áreas: Sociologia, Antropologia e Economia. E é bom lembrar também que foi no âmbito dessa escola que surgiu a economia como disciplina específica. Foi com Roberto Simons, professor da escola, que graças a um seminário sobre História Econômica, que se lançou o livro História Econômica do Brasil, que era nada mais, nada menos do que o produto das aulas oferecidas por esse professor. E foi também dessa universidade, Escola de Sociologia e Política, que saiu Mário Wagner Vieira da Cunha. Mário Wagner Vieira da Cunha foi convidado pela Faculdade de Economia para criar o Departamento de Administração. E esse Departamento de Administração é que foi o germe do Instituto de Administração, da Faculdade de Economia e Administração e dos cursos de pós-graduação em Administração e Contabilidade, já que os de Economia já estavam existindo. Então, percebemos que o mestrado em nosso país surgiu como uma decisão heróica, mas com a regulamentação decorrente da expedição dos documentos pelo Conselho Federal de Educação, nós tivemos esta regulamentação e a partir daí os mestrados não se tornaram mais algo livre, mas passaram a ser regulamentados. E até é interessante lembrar que durante muito tempo, para a aceitação de professores no ensino superior, o que se definia que eles deveriam prioritariamente obter o grau de mestre em instituições credenciadas ou respeitáveis. Ou seja, não havia necessidade de regulamentação. Se a entidade fosse respeitável, poderia expedir os seus diplomas. Bom, então, agora, considerando essa situação do mestrado em nosso país, e considerando que o parecer do Sucupira exigiu que o mestrado e o doutorado fossem precedidos de cursos de pós-graduação. E se definiu na época que o mestrado não seria rigorosamente necessário para a obtenção do grau de doutor, mas que seria altamente desejável. E foi definido então o mestrado como sendo o caminho natural daquele que era bacharel e que queria prosseguir na sua carreira. E o parecer Sucupira não definia com clareza o que se pretendia dos concluintes de um programa de mestrado, mas se estabelecia que poderia ser uma dissertação, poderia ser uma memória, poderia ser o aproveitamento dos trabalhos concluídos, poderia ser um ensaio teórico, ou seja, muita liberdade foi concedida para que os mestrados se efetivassem. Já para o doutorado se definiu: o doutorado implica a realização de pesquisa ou uma expressiva contribuição para aquela área do conhecimento.
Então, o mestrado, de acordo com as exigências, não deveria passar necessariamente pela pesquisa. Mas o que ocorreu? Poucas foram as escolas que implantaram programas de doutorado. A grande maioria instalou programas de mestrado. E o desejo daqueles professores e daquelas escolas era de produzir pesquisa. Mas como não havia doutorado, o que aconteceu no mestrado é que se vai enfatizar a pesquisa. E é o que ocorreu. Para o mestrado nos Estados Unidos, não havia, como não há até hoje, a necessidade de realização de pesquisa. Basta que alguém demonstre que se é competente numa área de conhecimento e que é capaz de desenvolver pesquisas naquela área. Mas tornou-se exigência. E em muitas escolas nem mesmo havia diferenças entre o mestrado e o doutorado. As exigências eram praticamente as mesmas. Uma pesquisa no mestrado, uma pesquisa no doutorado. E com muita frequência no doutorado, a ampliação daquela pesquisa iniciada no mestrado. E grandes dissertações de mestrado podiam facilmente ser entendidas como teses de doutorado. E esta confusão permanece até hoje. Então, agora deixando o mestrado e voltando novamente ao doutorado. Então, lembramos que no início os doutorados em medicina não tinham finalidade acadêmica, a finalidade era essencialmente profissional. E isso ocorre até os dias de hoje. O médico que ingressa num programa de mestrado ou de doutorado, nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, não está interessado na carreira acadêmica. Ele faz o mestrado e doutorado porque sabe que aquelas são condições necessárias para o sucesso em sua carreira. E a grande maioria dos médicos que obtêm o grau de mestre ou de doutor, não se voltam para a academia, até porque sua atividade enquanto médico no consultório é muito mais rendosa. E é verdade, um trabalho de Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que a melhor maneira de se ganhar dinheiro nesse país é obtendo o grau de doutor em medicina. De fato, ser mestre, ser doutor em medicina, não é para lecionar, até porque lecionar não leva muitos ganhos, a não ser os ganhos de satisfação, mas ganhos financeiros não. Então, o mestrado em medicina era e continua sendo essencialmente profissional. Convém considerar também que nos Estados Unidos há vários programas de doutorado, e coisa interessante, existe a concessão nos Estados Unidos da concessão do grau de doutor em psicologia. O grau de doutor em psicologia não é voltado para aquele que deseja lecionar psicologia, não. Doutorado em psicologia é condição necessária para que o psicólogo possa exercer atividades clínicas. Então, o psicólogo já graduado, ele pode atuar em muitas áreas, mas se desejar atuar clinicamente, precisa obter o grau de doutor em psicologia. Então, é efetivamente um doutorado profissional. E nos Estados Unidos, que é sempre um exemplo, um exemplo importante, porque a regulamentação da pós-graduação no nosso país, em 1965, privilegiou o modelo norte-americano e não o modelo europeu. O modelo europeu é centrado na figura do orientador. E o modelo americano é centrado na figura do departamento. Então, no modelo europeu, os cursos não são o mais importante. No modelo norte-americano, os cursos sim são importantes. É necessário fazer um curso para obter o grau de mestre. E interessante que nos Estados Unidos logo se definiu duas modalidades de mestrado. O mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Nos Estados Unidos, nós temos as siglas MSc, Mestre em Ciências, e MA, ou MA,
mestre em artes. Esses são os mestrados profissionais. E foram definidos outros mestrados acadêmicos, ou melhor, outros mestrados profissionais. Mestrado em educação, mestrado em serviço social e o mais famoso de todos, mestrado em administração de empresas, o MBA. Este é o mestrado que foi definido. Nos Estados Unidos, já em 1912, a primeira universidade que instituiu esse programa de mestrado foi Harvard, com o primeiro MBA. E o MBA se difundiu pelo mundo todo e chegou até nós. E o MBA era e é nos Estados Unidos e em muitos outros países o mestrado profissional em administração. Só que, lamentavelmente, o MBA entre nós caiu em descrédito. Por quê? Pela sanha animal, pelo espírito animal dos empresários da educação. Esse espírito animal que o professor Delfim Neto lembra bastante, para os nossos empresários de educação, não foi propriamente um espírito animal, mas foi um espírito de porco. E esse espírito de porco serviu para emporcalhar os MBAs. Então hoje oferece MBA em qualquer escola, e alguns dizem em qualquer espelunca. Quando foi definido nos Estados Unidos o MBA não foi constituído para aqueles que estavam ingressando na profissão. Pelo contrário, exigia-se que o ingressante no MBA já tivesse experiência profissional e que a partir de então se especializaria com a obtenção daquele título. Mas as coisas se transformaram. Então hoje o MBA entre nós é coisa para iniciante, aquele que nada conhece de administração e que não quer perder muito tempo. Tem duas alternativas. Uma delas é fazer os cursos tecnológicos de administração em 2 anos. E outra é fazer um MBA em 1 ano e meio. Em algumas escolas, 1 ano. Em alguns casos, 1 ano não completo. Não completo. Então, e o que é interessante, se nós notarmos bem, alguns currículos de cursos tecnológicos e currículos de MBAs são semelhantes, porque são cursos específicos para aquelas áreas. Então o MBA não se tornou algo expressivo entre nós, salvo, é claro, algumas escolas, professor Silvio, professor Wilson, lá sim, lá é MBA no bom sentido, que se preserva, mas são poucas, não são? São, muito bem, é uma das poucas. O professor Wilson aceita inscrições para aquele programa. Muito bem, então nós tivemos essa divisão entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. A área de administração é uma área essencialmente voltada para a prática. É uma área pragmática. Poucas áreas são tão pragmáticas quanto a administração. E poucos profissionais são tão pragmáticos quanto os administradores. O que os administradores querem é não perder muito tempo. Querem algo que se aplique efetivamente à sua prática profissional. E nesse sentido, os programas de mestrado deveriam ser profissionais. Existe essa possibilidade. A CAPES oferece essa possibilidade. A regulamentação dos programas pela CAPES define a possibilidade dos 2 tipos de mestrado. E o que é importante, titulação idêntica. Um não é superior ao outro. Quem é detentor de um título de mestrado profissional tem os mesmos direitos que aquele que é detentor de um título de mestrado acadêmico. Só que o mestrado profissional não se tornou atraente. Ainda hoje, poucas são as escolas de administração que oferecem mestrados profissionais. E a própria CAPES foi muito sábia nesse sentido, exigindo que uma escola só poderia ter um mestrado profissional credenciado se já dispusesse de programas consolidados de mestrado acadêmico, para evitar o mesmo que aconteceu com os MBAs. Mas não há esta atraência.
Os candidatos dão preferência ao grau de mestre acadêmico, o mestrado acadêmico, porque a grande maioria faz o mestrado visando a academia. A grande maioria pretende lecionar e alguns pretendem continuar lecionando e algumas escolas os pressionam, ou você obtém o grau de mestre ou rua. Então, nós poderiam fazer tanto o profissional quanto o acadêmico, mas dão preferência ao acadêmico. Mas o acadêmico também se mostra, de certa forma, confuso. Por quê? É um mestrado acadêmico, mas quem conclui o programa de mestrado não se torna necessariamente melhor professor, ele se torna pesquisador. Até porque nos programas de mestrado e de doutorado, de modo geral, não são contempladas disciplinas de cunho pedagógico, como o nosso. Só que ninguém se interessa, mas existem. Até algo irônico. Os nossos mestrados acadêmicos voltar-se-iam para a atividade docente, só que não os prepara para serem professores, porque não oferecem disciplinas de cunho didático pedagógico. E nem as universidades, no seu programa de progressão dos docentes, confere qualquer benefício àquele que demonstre ser melhor professor, ou pelo menos um bom professor. O que significa, ironicamente, dizer que na universidade brasileira, no ensino brasileiro, o ensino não é levado a sério. Ou seja, você obtém o grau de mestre, é um bom pesquisador, logo poderá ser um bom professor. Então, o que nós estamos percebendo, sentindo? Há necessidade do mestrado acadêmico em administração? Sim, precisamos do mestrado acadêmico em administração. Por quê? Porque precisamos fomentar a pesquisa científica nesse campo, em todos os outros campos do conhecimento. E podemos lembrar que no Brasil, nos últimos 12 anos, nós tivemos progressos significativos no que se refere à produção científica. Já somos o 13º país em publicações científicas em periódicos internacionais indexados nas bases reconhecidas como importantes. 13º. Nós temos produção científica expressiva em vários campos do conhecimento: bioquímica, biologia molecular, farmacologia, medicina, odontologia, astronomia e ciências espaciais, agronomia, veterinária, microbiologia, botânica e zoologia. E o que é interessante, o Brasil detém nada mais, nada menos do que 20% da produção científica no campo da medicina tropical. Então, em vários campos do conhecimento, o Brasil já emerge como potência importante no que se refere à produção científica. Agora, por favor, não me perguntem qual o impacto da produção científica em administração em nosso país, nos periódicos internacionais. Não, porque se eu quisesse dizer da maneira mais elegante, nós poderíamos dizer: em administração, no que se refere à produção científica mundial, o Brasil está em primeiro lugar, desde que nós consideremos a lista de baixo para cima. Ou seja, o campo do Brasil de menos expressão no cenário internacional científico é administração e economia. Então o Brasil produz muito pouco nesse campo. Então é necessário incentivo para que nós produzamos ciência, para que nós façamos pesquisa em administração, para que nós possamos publicar em periódicos internacionais. Então isto é rigorosamente necessário. Mas ao lado do mestrado acadêmico, é necessário que nós enfatizemos também o mestrado profissional. Para quê? Para que nós possamos aproveitar a experiência trazida pelos candidatos ao programa de mestrado que foram obtidas no âmbito das organizações.
É uma experiência que, com muita frequência, o candidato chega com ela no programa e recebe, no primeiro contato do orientador, um banho de água fria, como se o orientador dissesse: tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você praticou, tudo aquilo que foi valorizado, tudo aquilo que fez com que você ganhasse bem, não serve em nada para nós. Aqui você terá que fazer outra coisa. E, de fato, se o mestrado é acadêmico, nós temos que enfatizar a pesquisa. Mas, se o mestrado for profissional, muitos outros formatos podem ser reconhecidos. Notem como o documento expedido pela CAPES possibilita que se obtenha o grau de mestre com uma patente, com um programa de intervenção numa organização, com uma proposta de melhoria das condições de trabalho numa organização, com a constituição de um protótipo, com a realização de um estudo de caso no âmbito da organização, com um relatório técnico e até mesmo uma proposta de treinamento e desenvolvimento no âmbito daquela organização. Então, são muitos formatos possíveis para conclusão dos mestrados profissionais e que podem ser aplicados com muito sucesso. Então, já estou finalizando, estamos aproximando do final da nossa primeira hora, depois vem outras atividades e a última é a mais agradável. Parece que nós vamos ter um buffet, é verdade? É importante para que não, porque senão alguns dizem: eu só vim para te ouvir, vou embora. Mas não, tem coisa mais ou menos boa a seguir. Então, creio que a nossa escola está nesse caminho. Ela está privilegiando a pesquisa, mas também já está propondo a criação de um mestrado profissional que possa abrigar a todos aqueles que têm experiência em empresas, em outro tipo de organização e que não desejam propriamente fazer pesquisa, ou não se sentem vocacionados para a pesquisa, ou têm uma experiência que julgam importante para concluir. Bom, isso é o que eu queria dizer, não tenho muito mais, custou bastante para que escrevesse 4 páginas a respeito, mas terminou agora, então eu só tenho que terminar também nesse momento. Não sem antes agradecer a presença de todos e muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem me ouvido e agora então vejamos as atividades seguintes. Muito obrigado.